Bom dia, bom dia! Hoje é dia 18, quinta-feira. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós vamos para a nossa aula de geografia, que vai falar sobre as indústrias, tá? E lá vai falar assim, marca aí. Indústria é a atividade econômica na qual, por meio do trabalho, as ações humanas transformam a matéria-primas em bens ou produtos comerciáveis, né? Comercializáveis. Então, a matéria-prima, gente, ela vem da natureza, né? As indústrias, elas praticam o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, né? Elas extraem da natureza esses produtos, essas matérias-primas, né? E essa matéria-prima ela é levada para as indústrias. E lá nas indústrias, eles vão transformar essa matéria-prima bruta, né? Em que o ser humano vai retirar da natureza para transformar, tá? E quando esse elemento é usado, né, nesse processo de industrialização, é o primeiro momento. A matéria-prima retirada da natureza, né? Ela pode ser o que? O ferro. O ferro é um mineral, né? É um extrativismo mineral. Nós temos o extrativismo vegetal, que pode ser o que? O babaçu, o açaí, né? Que vai ser levado para as indústrias. Nós temos o animal, que é o que? A carne, né? Dos animais, a pele. Então, praticado aí o extrativismo animal, vegetal e mineral. E essas indústrias, elas trabalham, né, com essa matéria-prima bruta e vão transformar essa matéria. Então, é por meio dessa atividade que são fabricados o quê? Os remédios, os vestuários, carros, brinquedos e outros. Além disso, a indústria, tá, é uma fonte de emprego, renda para inúmeros trabalhadores. O uso das máquinas e dos equipamentos nas indústrias também possibilita a obtenção de uma produção em série. Por que uma produção em série? É uma produção na qual muitos produtos, a matéria-prima principal, ela pode ser colocada numa máquina, num equipamento e vai ser feito aquele produto em massa, né? Para movimentar as máquinas das indústrias é necessário o uso de energia. As fontes de energias mais tradicionais utilizadas nas indústrias é o petróleo e o carvão. Você vê aquela fumaça toda nas indústrias, é porque eles usam, né, essa fonte de energia retirada do petróleo e do carvão. Hoje, muitas indústrias já estão fazendo diferente, já estão usando energia solar ou energia nuclear, né? Até a eólica, né? Muitas indústrias já estão utilizando para evitar essa contaminação do ar, essa poluição da nossa atmosfera. As pessoas que trabalham nas indústrias são os operários ou os industriários, tá? Pessoas que trabalham na indústria são os operários ou os industriários. Os parques industriais são formados em determinados lugares, tá? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, encontramos a maior parte desses polos industriais, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são encontrados os maiores polos industriais do Brasil. Outras cidades têm? Outros estados têm? Sim, outros estados têm, como Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Recife, tá? Mas não são tantas indústrias como nesses três primeiros estados que eu acabei de falar. Os tipos de indústrias. Os tipos de indústrias, né, são extrativistas, são as extrativistas de base, de bens intermediários e de bens de capital. Temos a de transformação ou de bens de consumo e da construção civil.
Então nós temos aí vários tipos de indústrias. A indústria extrativista. As indústrias extrativistas são aquelas que extraem o elemento da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos. Chamamos, né, essa indústria extrativista da indústria bruta, tá? Da matéria-prima bruta. Temos a indústria de base. As indústrias de base são aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativistas, né, para outras indústrias. Por exemplo, após ser retirado da natureza da indústria extrativista, o ferro é utilizado nas indústrias de siderúrgica, metalúrgica. Elas fazem o quê? Fazem o ferro, né? Fazem parafusos, fazem aquela chave de fenda, fazem outros materiais que são utilizados o ferro, tá? Essa matéria-prima que é o ferro. A indústria de bens intermediários são indústrias que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção das máquinas e dos equipamentos e de outras indústrias. No caso aí a gente fala das indústrias que fazem o torno, as máquinas de grande porte, né, como eu falei, que elas fazem essas maquinárias, né, esses maquinários grandes para fazer outros tipos de produtos. As indústrias de transformação ou de bens de consumo são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral. No caso, as indústrias automobilísticas, a de alimento, de tecido e equipamentos eletrônicos, de acordo com a sua durabilidade. Essas indústrias podem ser classificadas em indústrias de bens duráveis, que são aqueles que duram, né, bastante tempo. No caso aí, as indústrias automobilísticas, as indústrias eletroeletrônicas. Nós temos a de bens não duráveis, que duram pouco tempo, né? Temos as indústrias alimentícias e farmacêuticas. Os alimentos duram pouco tempo, eles não duram muito tempo. Os remédios também duram pouco tempo. E temos a indústria semidurável. As semiduráveis, né, produzem mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante um determinado período. No caso de roupas, né, que é a indústria têxtil, e de cosméticos, são semiduráveis. E temos as indústrias de construção civil. As indústrias de construção civil são ligadas às edificações, né? Fazem casas, apartamentos, prédios, né? As indústrias civil, elas trabalham com grande, médio e pequenos porte, tá bom? Lá na nossa folha seguinte, vai falar que as indústrias, elas já estão preocupadas também com o meio ambiente. Muitas indústrias, elas estão fazendo que o ar não fique tão poluído, né, com o uso da energia nuclear, da energia solar ou da eólica, para não poluir o ar e para não poluir os rios. Muitas indústrias também estão se preparando, fazendo com que os equipamentos eles filtrem a água que vai para os rios ou lagos, tá? Aí logo depois diz assim, lá no finalzinho: entretanto, ainda mais importante do que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente, ou seja, passem a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim é possível comprar menos, usar mais aquilo que tem e descartar menos aquilo que pode ser reutilizado. E logo depois tem um exercício. Aí vocês façam esses exercícios, tá bom? Na nossa sequência, nós temos também 3 folhinhas de matemática. A primeira folhinha é essa, que é só com continhas de subtração, né? Vocês vão fazer essas continhas de subtração, tá bom? A tia já ensinou para vocês que as continhas de subtração nós usamos os recursos. O que é usar os recursos? É utilizar
da minha casa, né, vizinha, uma dezena para completar o valor que eu preciso para subtrair. Né? Se eu tenho 0 menos 8, eu não posso tirar 0, né, 8 de 0. Então, eu vou pedir a minha casa da dezena emprestada uma dezena. Então, ele vai ficar valendo de 10. Né? Então, 10 menos 8 vai dar 2. Então, sempre que eu precisar utilizar esse recurso, eu vou pedir para o meu vizinho. Né? A unidade pede para a dezena e a dezena pede para a centena, tá? Para usando esse recurso. Então, façam aí essa atividade de subtração. Na folha seguinte, nós temos ordem crescente e decrescente, utilizando sinais menor, menor, maior, tá? Eu falo que é a boquinha do jacaré. Boquinha do jacaré fechada, boquinha do jacaré aberta, tá? A boquinha do jacaré, ela fica aberta sempre para o número maior. A boquinha do jacaré fechada, ela fica sempre para o número menor. Nós temos o antecessor. Vocês vão colocar o antecessor desses números que aparecem aí para vocês. E também nós temos uma outra folhinha, que é essa aqui. Nessa folhinha nós vamos trabalhar o quadro valor de lugar. Nesse quadro valor de lugar, né, nós temos a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, que é a centena. Então, sempre que a gente for utilizar quadro valor de lugar, começamos com o número da unidade, depois vamos para o número da dezena e depois para o número da centena, tá? A cada 3 unidades nós formamos uma classe. Então, nós estamos trabalhando com a classe da unidade simples, tá bom? Temos escrever por extenso os números 100, 234, 782 e 66. E temos um arme efetue para vocês colocarem também no quadro, utilizando o quadro. Não se esqueçam de que primeiro coloca o número da unidade, depois do da dezena e depois do da centena, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Um beijo grande, até amanhã. A gente volta com mais aulas. Tchau!